Sintomas da gestação. Primeiramente foi azia, com nada, muita azia, muita azia. Depois foi desejo, um desejo só que eu tive, que foi do cachorro quente. Muita vontade de comer. Depois, o que eu tive? Na minha primeira semana, eu comecei a ter muito sono. Muito sono. Assim, o pessoal que me conhece vai falar, mas você já gosta de dormir, você já tem muito sono. Eu sei. Só que assim, no trabalho, é trabalho, entendeu? Então, às vezes a gente tinha que ficar no atendimento, ali no computador, nossa, misericórdia, eu tava morrendo. E depois do almoço, quando eu almoçava, eu tava deitando na mesa, assim, pra dormir, sabe? E aí alguns colegas começaram a reparar. Até meu marido falou, amor, acho que você tá dando muita bandeira. E lá, onde eu trabalho, a gente entra de licença assim que descobre a gravidez, por causa da insalubridade local, né? Então, tipo assim, o local é muito insalubre, que eu trabalho na área da saúde. Eles afastam por causa do mal que faz pro bebê, né? Só que aí eles só afastam quando você consegue fazer uma ultrassonografia. E a ultra só poderia fazer com 6 semanas. Porque senão a gente não consegue ver direito o bebê e também não ouve os batimentos, né? Aí não é considerado para a empresa. E aí, como não é considerado para a empresa, a gente tinha que esperar. E a gente estava na semana pré-carnaval. Então, o que eu fiz? Eu fiz um beta, que é o exame de sangue. Fiz particular, né? E nesse beta eu tive que esperar o resultado pra poder ver se tava alto mesmo, né? Porque às vezes não é. Só que minha menstruação também não desceu, graças a Deus. Outro sintoma também que eu senti muito foi a cólica. De início, assim, uma cólicazinha fina, sabe? Como se você fosse menstruar. Realmente os sintomas são bem parecidos, né? E aí dá aquele medo, né? Tipo, você tá muito no início, caramba, será que vou perder e tal? Aí a gente esperou até o carnaval. E a gente tava esperando fazer 6 semanas, né? Quando saiu o resultado, eu já comentei com a minha enfermeira, né, que no caso da minha equipe, de onde eu trabalho, falei com ela, falei, olha, provavelmente eu tô grávida. Ela falou assim, você deve estar muito no início, espera mais um pouco pra poder anunciar. Eu falei, não, com certeza, a gente vai esperar fazer a outra. Aí o que aconteceu? Durante essa semana eu tive muito sono, muito sono. Tive azia, enjoo, assim, comendo pouquíssima coisa, não tava conseguindo comer direito. Comecei a emagrecer, né, porque não tava conseguindo comer direito, e comecei a beber muita água. Pra poder suprir, né, nutrir, digamos assim, hidratar. E aí, na outra semana, quando a gente tava já caminhando pra 6 semanas, com 5 semanas, eu tive um escapezinho de sangramento. Mas foi muito pouco, assim, não foi muito, foi uma linha, assim, vermelha. E aí eu fiquei muito assustada. Aí eu falei com meu marido, e aí ele falou assim, vamos fazer uma ultra então, vamos adiantar. Aí eu fiz a ultra, nisso que eu fiz a ultra, tava com 6 semanas e 2 dias. E aí na ultra já deu pra ver tudo, já deu pra ver o saco gestacional, o bebezinho, o coraçãozinho assim batendo. Foi muito tranquilizador, assim. Só que ainda assim, fiquei preocupada, né? Aí na semana seguinte, já dei entrada na licença, falei, né, com a chefe e tudo mais, e fiquei em casa. Em casa, muito enjoo, muita náusea. No primeiro trimestre, assim, tava me sugando demais. Fiquei até muito preocupada em não conseguir, sei lá, levar a gestação adiante, porque eu não tava conseguindo comer, gente. Foi surreal. Comecei minha gestação acima do peso, né, já estou acima do peso já há um bom tempo. Tanto que quando a gente tava tentando engravidar, eu falei pra ele, falei, amor, vamos emagrecer, né? Pra poder melhorar a saúde e tudo mais. A gente fez 15 dias de dieta, jejum. Eu engravidei. Foi muito rápido, assim, né? E ainda teve os 4 meses de tentativa. Aí foi assim até umas 12 semanas, quando a gente fez a translucência nucal, que é o morfológico do primeiro trimestre. Também fizemos a sexagem, muita ansiedade. Foi, assim, um momento muito, muito bom. Eu pedi pra uma amiga minha, pra ela ser a guardiã. E a gente fez aqui no Rio de Janeiro, um local chamado Bosque da Barra, né? Foi maravilhoso. Foi só nós 4. E aí depois eu vim pra casa. E aí revelei pra família. Também foi bem legal. Foi um momento bem, bem especial. E na semana seguinte, fiz a morfológica. Fiz com 12 semanas e 1 dia. E tava tudo certo também. Graças a Deus. Graças a Deus. Sintomas que eu tive. Muito enjoo, muita náusea. Não vomitei. Eu vomitei acho que só uma vez. Por causa de um cocô de gato que tava aqui na minha porta. E meu digníssimo marido não tirou. Então eu tive que tirar. E aí eu passei mal, assim, com cheiro. Foi horrível. Aí eu vomitei na porta, mas foi bem pouquinho também. Fora isso, era não ter vontade de comer nada. Gente, cheiro de alho. Que isso? Eu amo comida assim, com alho e cebola, amo. Cheiro de alho tava me matando. Outra coisa também. No trabalho, o cheiro de perfume dos outros tava muito forte. Nossa, tava morrendo. Graças a Deus eu consegui essa licença. Foi Deus mesmo. Maravilhoso. Porque quem tem que trabalhar nesse primeiro período, assim, é muito, muito intenso. E, gente, muito sono também. Primeiro trimestre parece que você vai de arrasta pra cima. Mas depende muito, muito de cada gestação, né? A minha gestação é de um jeito, a gestação dos outros vai ser de outro jeito. E é isso. Fiz alguns testes, né? Como vocês viram aqui. Eu fiz esse aqui. Ó. Clear Blue, 6 dias antes. Aí eu fiz
Esse foi meu primeiro teste, que deu positivo, mas bem clarinho, só eu e ele enxergava. Esse aqui conta as semanas, né? E aí dizia que eu tava bem próximo, tipo, uma semana. 1, 2, 3, né? Deu uma semana. Então quer dizer que eu tava grávida há uma semana. Pouquíssima coisa, tipo, 3 semanas de gravidez que eu tava. E foi isso, gente. Primeiro trimestre, pra mim, foi até 14 semanas. Muito enjoo. Aquela ansiedade, saber se tá tudo bem com o bebê. Muita paranoia. Pensando que o bebê não tava bem, pensando que tinha parado de evoluir. Gente, foi tenso, tenso, tenso mesmo. Pensei várias vezes, muita besteira. Meu marido ficava, para de ficar pensando nisso, porque Deus tá com a gente. Você sabe que se Deus mandou é porque ele vai, né, levar até o final. Eu não tô preocupado, né? Homens são assim, tipo, se Deus deu, é porque vai até o final. Realmente, gente, eu também acredito nisso. Também creio nisso. Só que ficar em casa sozinha, você vai criando muita coisa na cabeça. E eu fiquei preocupada. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Tive umas 2 pessoas que eu conheço, assim, que perdeu o bebê no início, com 6, 7 semanas. Isso me deixou muito grilada. Muito, muito, muito. Nossa, fiquei morrendo de medo, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Todos os exames a gente viu o coração bater. E foi maravilhoso. No primeiro trimestre também eu comprei um aparelhinho pra ouvir o coração em casa. Mas não consegui ouvir muito bem. Ouvia mais, assim, a placenta. A placenta eu ouvia, mas o bebê não. Aí eu comecei a ouvir o bebê mais tarde, né? E é isso, gente. Meu primeiro trimestre foi esse. Comecei o pré-natal pelo SUS. Tô fazendo na casa de parto, aqui do Rio de Janeiro. Uma casa de parto de saúde pública mesmo, né? Do SUS. E é uma casa de parto normal. Então, se eu estiver bem até o final da gestação, vou ter lá. Se tiver qualquer intercorrência, eu vou pra uma maternidade do SUS mais próxima aqui, né? E meu primeiro trimestre foi esse, tive 2 consultas, uma nessa casa de parto e a outra no posto de saúde mesmo. Fiz exames de sangue, fiz 2 ultras, né? Uma pra poder saber quantos bebês eram, qual a posição que tava, tudo direitinho ali. E a segunda foi a morfológica, que também deu tudo certo, graças a Deus. E esse foi o meu primeiro trimestre.